O tema da palestra é Transformação Digital na Educação Corporativa. Já está aqui o José Cláudio Securato. O José Cláudio, ele é presidente da Sampool, Escola de Negócios, e da Sampool Editora também. Ele é idealizador do LEAD, que é uma plataforma de on-learning da Sampool. Também vice-presidente do Conselho de Administração do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de São Paulo, o IBEF São Paulo. E também doutor pela FEA USP. Então, com vocês, José Cláudio Securato. Obrigado. Bom dia, pessoal. Tudo bem? E aí, estão animados? Tudo bem por enquanto, o evento? Encontro? Ótimo. Então tá bom. Então não posso piorar, não é isso? Essa responsabilidade. Normalmente evento é assim, começa, aí vai perdendo tração, não é isso? Dando fome, né? Depois do almoço aí fome demais, comeu muito aí vai piorando, né? Aí vai sono, né? Então por isso que a gente tem que arrebentar e ficar só lá em cima, não é isso? Então tá bom. Bom, muito obrigado pelo convite, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu nunca tinha vindo aqui nas instalações de vocês, muito legal, muito bem impressionado. Isso é um luxo, viu? Não é muita empresa que tem isso, né? Essas instalações, essa capacidade de gerar desenvolvimento, que é uma das principais características que qualquer organização precisa ter. Vocês vão perceber que o processo de aprendizagem, 10% é formal. 90% é informal, claro. E esses 10%, tem diversas formas da gente fazer isso, é o que a gente está mais acostumado. A gente não percebe necessariamente o aprendizado informal que a gente tem. E a grande mudança que a gente vai ter é deixar de ser pessoas que sabem tudo para sermos pessoas que aprendem tudo. Que aprendem de tudo. E isso vale para a empresa. A empresa não precisa ter todo o conhecimento. Gerir todo o conhecimento. É uma opção. Funciona. Mal não vai fazer, né? Mas ao invés de ter todo o conhecimento, é impossível, ela poderia ser capaz de aprender todo o conhecimento que ela precisa para aquele momento. É um pouco da mudança do que a gente teve, talvez, nas escolas que a gente passou, em que a gente aprende um monte de coisa, não é isso? Talvez um dia use. Um dia... Melhorou. Talvez um dia a gente use, não é isso? A gente aprende um monte de coisa, talvez use um dia. Se não usar, não usou, né? Aí a gente, quando vai trabalhar, pega aqui na cabeça e aprende e usa. Você lembra quando você teve aula de biologia? Você teve aula de meiose e mitose? Legal, né? Não sei, pra mim, até agora, não serviu pra nada, mas tô na expectativa, certo? A vida é mais longa do que a gente imaginava, várias carreiras numa só, talvez um dia eu use isso. Concorda? Então tá bom. Eu quero te mostrar como é que a tecnologia, mais que a tecnologia, a transformação digital vai impactar brutalmente os modelos de aprendizagem, principalmente pela potencialização do que a gente faz dentro daqueles 10% que a gente chama de formal, e também como que a gente vai poder transformar brutalmente como a gente aprende naqueles 90% informal. E aí eu vou te mostrar como é que a inteligência artificial muda o jogo completamente. Completamente. Não vai dar para ficar sem. Assusta um pouco, né? Assusta um pouco, mas é realidade. Não vai dar para escapar. Tá bom? Então vamos lá. Faz sentido entrar em uma sala de aula todos os dias, com hora para começar e hora para acabar? Faz sentido dizer que um curso é o que acontece entre o primeiro dia de aula e o diploma? Faz sentido que o conhecimento seja transmitido exatamente da mesma forma para um grupo diverso, onde cada um percebe o mundo de forma diferente? Faz sentido ter um ensinando e uma turma aprendendo? A resposta é: fez sentido. A primeira grande conclusão, quando a gente começou a estudar tudo isso, é que os modelos formais de aprendizagem foram bons, foram importantes, tanto que a gente chegou até aqui, né? Certo?
E eles são reflexo de toda uma geração que nós vivemos, que nossos pais viveram, que nossos avós viveram, fruto da Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi super importante porque ela pega um processo em que o conhecimento ele é restrito a poucos, às elites, à aristocracia, ao clero, e a gente consegue dar vazão e alta escala para isso. Isso aconteceu com tudo, aconteceu com saúde, aconteceu com educação, aconteceu com uma série de outros serviços. Então, os métodos tradicionais de ensino são importantes, mas eu acho que eles já não são mais suficientes, porque nós temos diversas transformações e a gente começa a olhar para trás, ver que tudo isso fez sentido, mas que agora isso não faz mais sentido. E se isso não faz mais sentido, a gente vai ter que de alguma forma colocar alguma coisa no lugar. A gente vai ter que começar a pensar por que isso não faz sentido e como é que a gente substitui isso. Normalmente é comum que o mundo seja desincronizado. O desincronizado é a gente estar em páginas diferentes. É normal estar em páginas diferentes. Porque nós temos formações diferentes, nós temos crenças diferentes, nós temos às vezes crenças religiosas diferentes. A gente tem toda uma vivência diferente. Por mais que a gente compartilhe valores, é normal a gente estar em páginas diferentes. O que significa isso? Perceber o mundo de forma diferente. E isso é maravilhoso, porque somos seres humanos, somos seres únicos. E temos essa capacidade de perceber as coisas de forma diferente. E nunca fomos tão valorizados justamente pelas nossas percepções únicas. E isso talvez seja essa capacidade que vai nos dar cada vez mais força para inovar, para fazer melhor, para fazer diferente. O problema é que a transformação digital, ela acelera essa desincronização. Nós começamos a ficar cada vez mais longe de como cada um de nós percebe as coisas. E quando a gente começa a analisar os principais elementos de uma sociedade, como a própria cultura, a educação, a economia e as próprias tecnologias, a gente vai começar a perceber que essas coisas estão ficando diferentes. Está cada um percebendo esse mundo de coisas de um jeito. Como é que funciona isso? Se você olhar essas tecnologias que estão aparecendo aqui, dentro da transformação digital, aqui tem um misto de tecnologia com aplicações de tecnologia. Então tem internet das coisas, inteligência artificial, blockchain, por exemplo. Isso são tecnologias. E você tem uso combinado de tecnologia, como robótica, como cidades inteligentes, como automóveis autônomos. Como é que você percebe isso? Provavelmente, já que o mundo é desincronizado, vocês percebem isso de forma diferente também, não percebem? Alguns de vocês devem estar olhando essas coisas falando assim, pô, bacana. Ah, pô, isso é meio longe, né? Vai acontecer daqui a 10 anos, 20 anos. Não consigo ver isso chegando na minha casa. Tem gente que percebeu, não, legal, está chegando. E tem gente que percebeu o seguinte, já chegou. Então são percepções diferentes. Eu vou te dar um exemplo do que eu tenho visto pelo mundo. Eu visitei uma série de instituições, né? Esse ano eu fiz essa apresentação, eu fiz 80 vezes. Essa é a 82 do ano. Essa apresentação. O mundo inteiro. Eu tive a oportunidade de conversar com as pessoas mais diferentes, incríveis que você possa imaginar, em diversos países, com diversas tecnologias, e fui visitar uma série de coisas super interessantes para conseguir tangibilizar um pouco dessas tecnologias aqui. Eu fui visitar uma empresa que faz alimento em laboratório. Ela chama Impossible Foods. Impossible de impossível, né? Food de comida. Comida impossível. E aí, depois que eu fui visitar, eu estava nos Estados Unidos, de férias, com a minha família, tenho 3 filhos. Adivinha para onde eu fui? Para a Disney. Aí estava lá, fui no supermercado, e aí eu comprei um hambúrguer impossível. Não avisei ninguém. Chama Impossible Burger. Esse hambúrguer tem gosto de carne, tem cheiro de carne, tem textura de carne. Se você fizer ele mal passado, ele sangra como uma carne. Mas não é carne. Ele deu uma misturada num verdadeiro para um não verdadeiro, entre aspas. E aí? E aí eu me perdi lá. É bom. É o mesmo preço do hambúrguer convencional no supermercado nos Estados Unidos. 100% feito em laboratório.
que eu quero te mostrar é que já chegou, certo? Fui visitar um hospital nos Estados Unidos, um hospital em Nova York, que usa impressoras em 3D para imprimir partes do corpo. Falei, pô, legal. Quero ver. Estava lá entrando no hospital gigantesco, até consegui chegar no lugar que eu tinha que entrar. Demorei quase 15 minutos andando e conversando com a pessoa que estava me recebendo. E estava pensando que eu ia ver o quê? Membros do corpo. Um dedo, um braço, impresso numa impressora 3D. Que é bastante razoável, eu já conseguiria imaginar isso. Na verdade, ele estava imprimindo partes internas do corpo, órgãos do corpo. Fui numa UTI neonatal ver como que a impressão em 3D conseguia imprimir absolutamente personalizado partes internas de um corpo para facilitar o processo respiratório de bebês numa pecinha de 1 polegada, a um custo inacreditável de $10 por unidade. Estava salvando a vida de milhares de bebês. Mas o mais interessante foi quando eu visitei uma outra instituição e que tinha um coffee break, e que ele perguntou, você quer comer alguma coisa? Eu falei, quero. E a gente parou na frente de uma impressora e ele imprimiu para mim um chocolate. Era médio, não era sensacional, mas era um chocolate, não era desprezível não. Já existe. Ou seja, um monte de coisa que a gente está vendo aqui já existe, já está em funcionamento, e eles estão naquele processo de gerar escala. E quando gerar escala, vai chegar para a gente a um custo muito barato. O problema é que se você não entendeu isso, vai ser muito complexo, porque daqui a poucos anos, essas 3 outras tecnologias vai ser um outro rompimento brutal. Essas 3 tecnologias, elas são muito, muito, muito complexas. Essa daqui, computação quântica, fará com que a gente processe tudo que a gente faz numa velocidade muito maior. Apesar dos computadores dobrarem sua capacidade a cada 18 meses, né, pela lei de Moore, e às vezes até antes, existe ainda uma limitação na capacidade de processar informações na computação que nós usamos, porque ela é uma computação binária. A computação quântica, ela é drasticamente mais forte. A velocidade 5G é tão mais... Não compara o 3 com o 4G. Que melhorou do 3G para o 4G. Melhorou. Não dá, poxa, melhorou. Não que seja um fenômeno, né? Porque a gente sempre está insatisfeito, né? A gente sempre quer um pouco mais, não é isso? O 5G é um exagero. A gente nem vai provavelmente usar o 5G. O 5G vai ser para usos mais específicos. A hora que você tiver uma fábrica com 10 mil sensores ligados numa máquina, numa inteligência artificial, ligado a toda uma estratégia robótica, você vai precisar do 5G para conectar tudo isso, para ter essa velocidade, porque não dá para parar. Né? Imagina seu robô trabalhando, de repente ele para. O que ele está fazendo? Processando. Não dá, né? Aí perde a graça, né? Agora, a coisa mais incrível que eu vi na Universidade de Duke, um pesquisador brasileiro, o professor Miguel Nicoleles, foi isso aqui, ó. Brain Computer Interface, ou se você preferir, a internet do cérebro, como ele mesmo chama. Vocês devem ter visto isso quando teve a Copa do Mundo no Brasil, no jogo de abertura, em que um homem, num exoesqueleto, que é tipo uma armadura, era um tetraplégico, ele deu um chute na bola, o pontapé inicial. Vocês lembram disso? Talvez vocês viram. Qual a ideia? A ideia é muito simples. Em 2000, foi ano passado, 2000, o professor Miguel Nicoleles pegou um macaco, colocou no laboratório, colocou um joystick na mão dele, um joguinho numa tela, muito simples, que ele tinha que acertar o cursor dele dentro de um círculo. Toda vez que ele acertava, ele ganhava um suquinho de laranja. Ele ficou lá horas para ganhar, é uma gotinha por cada vez que ele acertava. Imagina quanto tempo ele ficou lá para matar a sede. E eles foram escaneando o cérebro. Depois que eles fizeram, eles entenderam qual é o movimento entre aspas, do cérebro para conseguir mexer um braço. Eles fizeram um teste. Prenderam o braço do macaco, colocaram o cérebro conectado num braço mecânico, fizeram o mesmo jogo que o macaco fez, pensou que estava mexendo o seu braço para conseguir ganhar o suquinho. Na verdade, a cabeça dele, o pensamento dele, o cérebro dele, mexeu a máquina, que mexeu o joystick, e ele ganhou o suquinho. A internet do cérebro, ela é capaz de fazer com que a gente consiga
pensar e acontecer coisas. Se tivesse um robô aqui agora e eu quisesse um copo d'água, eu pensaria que eu estou andando até ali, eu pensaria que eu estou pegando um copo, eu pensaria que eu estou abrindo o copo, eu pensaria que eu estaria voltando na minha direção e o robô faria para mim. Isso é a internet do cérebro. Tem diversos usos. Resumindo, se a gente não entendeu todo esse monte de coisa, daqui a uns 5 anos, quando essas tecnologias se tornarem mais rotineiras, a gente vai se perder. Por isso que é muito importante a gente diminuir um pouco o preconceito, abrir um pouco a nossa cabeça e entender que a gente vai ser uma geração que conviverá com robôs, inclusive na nossa casa. Será que o aprendizado já alcançou toda essa tecnologia aqui? Provavelmente não. Mas isso não é o pior. O mais difícil é isso daqui. Nova economia. O século passado foi o século do petróleo. Esse século é o século dos dados. Trabalhar com dados, pensar em dados, escolher dados, decidir com dados. Isso ficou cada vez mais complexo. E a gente às vezes se atrapalha com um monte de planilha Excel, não é isso? Eu também. Fui numa loja nos Estados Unidos, loja de esportes. Coloquei uma tiara. Quer colocar uma tiara? Tiara eletrônica. E aí eu fui submetido a um caminho dentro da loja. Fui percorrendo, olhando um monte de coisa. Fui exposto a diversos tipos de esportes. E quando eu saio, 6, 7 minutos depois, um vendedor com um sorriso no rosto me entrega uma caixa com um tênis. Ele abre a caixa e fala: você quer comprar um tênis de corrida da marca tal, eu sugiro essa cor para você. Como é que ele sabia que eu corria? Como é que ele sabia que eu gostava daquela marca? Ao ser exposto para uma série de informações, por exemplo, fui exposto a um homem escalando uma montanha. Eu não escalo uma montanha, eu morro de medo de altura, eu jamais escalaria uma montanha. Provavelmente meu cérebro respondeu negativamente. Um homem fazendo pesca. Eu não pesco. Um homem andando de bicicleta, começou a chegar perto. Um homem correndo. Fez algum sino, tocou. E a minha atividade cerebral já respondeu para ele. Esse cara corre. Ao me expor às marcas, certamente eu expressei a minha vontade por alguma marca. Ao expor cores, eu certamente expressei movimentos cerebrais por algumas cores. E ele disse o que eu queria. Acabou. A alternativa, além, como era um tênis da Adidas, a alternativa que ele me deu é: aonde o senhor mora? Porque dependendo de onde eu morasse, eu não precisaria carregar o tênis. Eu poderia passar num posto de combustível com um centro de conveniência, parar em uma das lojas, dos pontos de entrega da Adidas e pegar lá o tênis. Mas o mais incrível não é que alguém levaria o tênis para mim lá, é que lá tem uma impressora em 3D que imprimiria o tênis para mim. E se eu quisesse fazer mais personalizado, eu poderia. Poderia personalizar a cor, poderia escrever meu nome, poderia fazer algo, sei lá, para quem tem pés com tamanhos que às vezes não se encaixam, né, nos números de alguma marca, poderia fazer isso. Isso é tratar dados, decidir com dados, pensar em dados e personalizar. Por isso que dados sempre leva a gente à personalização. Quanto mais dados eu tenho sobre você, mais eu consigo prestar o melhor serviço ou te entregar um produto melhor. Isso já chegou na aprendizagem? Eu vou te mostrar como chegou, até onde a gente conseguiu chegar. Mas de fato, pouco, né? Outra coisa interessante é esse daqui para baixo, né? Esse tudo as a service, ou seja, tudo como um serviço, a desimobilização, o compartilhamento, né? Essas características, elas são muito interessantes, estão mudando drasticamente a forma de fazer negócio. Isso tem a ver com a forma pela qual nós alocamos dinheiro. Aonde a gente investe dinheiro. As empresas tradicionais têm feito investimentos para colocar dinheiro em ativos fixos. Normal. Hospitais fazem isso, escolas fazem isso, o metrô faz isso, a empresa de infraestrutura faz isso, não é isso? Empresas de shopping center fazem isso. E nós
estamos acostumados a pagar pelo serviço que está embutido no seu preço o momento de utilização do serviço e o momento de não utilização do serviço. Porque se eu peguei 1.000, 1 milhão, 1 bilhão e fiz alguma coisa, existe uma conta chamada retorno sobre investimento. Retorno sobre investimento é o retorno sobre o investimento que eu fiz. Quanto maior o investimento, maior o volume de dinheiro para dar uma taxa boa de retorno. Como a gente faz, por exemplo, um hotel? Quando você paga pelo quarto, você está pagando pelo momento que você está hospedado e pela ociosidade daquele hotel, a tarifa do hotel tem que capturar isso, não tem? Não tem jeito. Mas não funciona assim também quando a gente pega um táxi? Porque não comprou um carro, comprou uma licença, virou um taxista e ele está disponível para trabalhar durante as horas que ele desejar. Maravilha. Para a conta fechar para o taxista, para fazer sentido ele estar lá e não fazendo outra atividade, o preço do táxi, de alguma forma, tem que capturar a ociosidade do táxi. Isso é o que está caindo. Isso não vai morrer necessariamente para as empresas de infraestrutura muito complexo. Mas para os serviços fora desse meio, provavelmente vai ser diferente. Os exemplos já estão ficando até antigos. Mas esse é o caso do Uber, não? Esse é o caso do Airbnb. O Uber é maior do que qualquer locadora de automóvel. A Hertz, que é a maior locadora de automóvel, tem milhares de carros. É 10% do valor do Uber. Valor de mercado. O Airbnb, que não tem nenhum quarto de hotel, vale metade do que vale o Hilton, que é a maior cadeia de hotéis do mundo. Mas a gente olha com desconfiança. Esse negócio aí tem alguma coisa estranha, né? Você já pensou isso? Eu já pensei. Esse negócio aí tem alguma coisa estranha. Não tem. Não tem capital. Não tem capital. É mais fácil de dar escala. É mais barato para quem usa. É mais fácil de implementar. Quanto tempo você demora para ter 500 mil quartos de hotéis? Uma vida. Que foi o que o Hilton demorou, não é isso? Eu falei, pô, daria minha vida para ter uma cadeia de hotéis como o Hilton. Pois é, o cara deu dele. Não é isso? Para ter lá 500 mil quartos de hotéis. O Airbnb consegue fazer isso se ele conseguir conectar 500 mil pessoas que queiram ofertar suas casas. No mundo de 7 bilhões de pessoas, não está tão difícil assim. Mudou. Isso já chegou em educação? Também não chegou. Quando você vai fazer um curso lá na São Paulo tem prédio? Tem 2 prédios lá em São Paulo. Aqui em São Paulo. Né? Tem 2 prédios aqui em São Paulo. E tem outro, eu estava em outra cidade, eu estou ainda no... Desculpa, não voltei para São Paulo ainda. Tem 2 prédios. E aí? E aí você paga, o aluno tem que pagar o prédio, não tem? O custo do prédio? Não tem custo do prédio? Vai ter que pagar a hora que o prédio está ligado, a hora que o prédio está desligado. E o prédio está na Vila Olímpia. É caro, né? Mas o aluno quer estudar na Vila Olímpia. Pois é, vai ter que pagar para estudar na Vila Olímpia. Certo? Essa é a lógica. Essa lógica de você conseguir fazer com muito menos dinheiro produtos que são muito mais democráticos, ter uma capacidade de crescimento inacreditável, é o que a gente chama de organizações exponenciais. São empresas que a gente nunca ouviu que de repente aparecem. Tipo Airbnb. É empresa que, caramba, tipo Uber, tipo um monte que está aparecendo. Isso vai acontecer em praticamente todos os setores. E eles vão mudar drasticamente as indústrias tradicionais. E a gente tem que entender como é que isso chega no aprendizado. Mas olha, isso não é o mais difícil. O mais difícil para mim é isso aqui. Sociedade e cultura. Pessoas, né? Existe alguma coisa mais difícil do que a gente mesmo? Né? A gente nem se entende. Aí o cara fica preocupado que ele não entende o outro. Mas é muito difícil mesmo, né? Você concorda? Não tem como. Nós estamos tentando 3.000 anos, mas vamos lá. Das palavras que tem aqui, eu gostaria que você começasse o raciocínio por essa daqui, ó, autocentrismo. Autocentrismo é um mundo centrado em cada um de nós. O empoderamento dado para cada um de nós é como nunca no mundo. Se você pegar o símbolo do autocentrismo, ou seja, nós como centro de tudo, é uma selfie. Não é isso? Se eu fosse tirar uma foto com vocês agora, sabe como é que eu tiraria? Assim. Mas quem está no meio? No centro? Eu. Não é na sua casa, na casa dos seus pais, seus avós, ou seja, na casa da família onde está os álbuns quando você era criança. Tem alguma foto com uma selfie? Não tem, né? Quando eu era criança, junta aí atrás do bolo, não é isso?
Na hora que você vai soprar a vela, tira foto, não é isso? Aí tá a família atrás, toda a família assim, não é? Então, hoje não, até pra o cara, aniversário do cara. Você vai fotografar ele assoprando o bolo dele, faz assim. Pô, já percebeu? Isso é uma característica muito interessante do mundo autocentrado. Nós nunca fomos tão valorizados como seres únicos, como pessoas individuais. Isso que está por trás dessa ideia. E aí vai desencadear uma série de outras coisas, como, por exemplo, a revolução dos makers, que é a capacidade de cada um de nós resolver diversos problemas. Nós vamos fazer. Makers, make em inglês é fazer, não é isso? Revolução de quem faz. A pós-verdade. A pós-verdade é sensacional. A pós-verdade foi a palavra do ano de 2016, escolhida pelo dicionário de Oxford. Pós-verdade é o seguinte: eu estudo todos os especialistas. Eu ouço tudo que todo mundo sabe sobre aquele assunto que eu estou estudando. As autoridades. Todas as pessoas são referência. E no final eu vou numa rede social e posto a minha opinião sobre o tema. Que pode ser contrária a tudo que eu ouvi. Por quê? Porque dane-se a opinião dos outros. Minha opinião é mais importante. A pós-verdade é a minha verdade. Isso é muito interessante. Porque quando você, como organização, comunica alguma coisa, por uma rede social, seja como for, isso tem um valor. Se um usuário, se um cliente final de uma organização fala alguma coisa, o poder é muito maior. O cara não entende nada que ele está falando, ele necessariamente tem noção, está falando uma besteira. Às vezes o pessoal fala até coisa mais técnica. As pessoas acreditam mais nas pessoas do que nas organizações. Por quê? Porque nós estamos empoderando as pessoas, porque o mundo é autocentrado. Claro que isso pode ter um lado negativo, né? Que eu chamo aqui de ciência da dúvida, arte de enganar, mas são as fake news, não é isso? Fake news popularizou agora o nome, né? Fake news. Mas isso tem um nome, se chama agnotologia. Ciência de explorar a ignorância alheia para se beneficiar. Então aproveita que você não sabe sobre o assunto e posta uma coisa que é mentirosa, que é falsa. Mas de alguma forma, óbvio que eu tenho algum benefício, nem que seja simplesmente, né, o meu prazer de enganar as pessoas. Às vezes não é necessariamente um benefício financeiro. Bom, daqui tem outros itens muito importantes. Eu não vou explorar tanto, porque é outra palestra, outro bate-papo. Mas o futuro do trabalho, o trabalho do futuro e a longevidade é outro negócio inacreditável. Eu visitei uma empresa que se chama Cellularity, de célula. Célula com RT no final, entendeu? Eu lá vi os caras lá, e os caras estavam falando o seguinte: ó, vou explicar como eu consigo, porque eu não sou médico, tá? Eu vou tentar chegar ao máximo possível. Uma célula se divide X vezes ao longo da vida. Depois que ela se dividiu essas X vezes, ela entende que ela está velha. E, portanto, o corpo começa a envelhecer. Até o processo que o corpo morre. Se eu conseguir enganar a célula e falar para ela que ela não perceber que ela está envelhecendo, ela continua se dividindo, se dividindo, se dividindo, se dividindo. E a nossa ideia, o grande objetivo dele, sabe qual é? Que uma pessoa de 100 anos tenha a saúde e a capacidade de uma pessoa de 60 anos. Ou seja, 60 anos seria eternizado. Na ideia dele, 60 anos é uma puta idade. Em termos de experiência, em termos de vida, de capacidade. Ou seja, bacana, né? Falei, pô, legal, né, cara? Pra quem isso aí, né? Ele falou, pro seu filho. Pra uma criança. Já vale. Já dá, se der certo, vale pra ele. Muito bem. Depois, um outro pedaço da conversa, ele perguntou quantos anos eu tinha. Eu tenho 40. Quantos anos você acha que você vai viver? Eu falei, cara, meu avô que nasceu em 20 e tanto, tem 92 anos, nada 2.000 metros por dia. Cara, se eu for na linha dele, tem que viver mais que ele, né? Certo? Então, sei lá, vamos viver uns 100 anos. Começou a gargalhar na minha cara. 100 anos? Não, 100 anos é se você beber, fumar, comer gordura, ficar sedentário. Isso é, porra, só na química, cara, você vive 100 anos, né? Certo? Não vai ser atropelado, tá? Não vai fazer nada de errado assim. Mas, pô, se você... 100 anos é moleza. Você vai viver no mínimo 110 anos, 115 anos. Então, esse negócio é muito maluco, né? Fala isso pro meu pai tem 72 anos. Meu pai olha pra cima. Cara, eu nem sei se eu quero. Você pensou isso também? É muito maluco, né? Eu falei pro meu avô não conseguia entender.
com você, mas eu já vi 92 anos, ele achou que, né, a expectativa de vida dele, quando ele nasceu, né, era de 48. A expectativa de vida ao nascer, não ao longo da vida. Então, caramba, ele, pô, 40, qual o lucro que eu tô, cara? Você quer fazer o quê? Não precisa mais, tá bom? Eu não sei nem como mais faço, porque eu já, pô, né, tô me ocupando o dia inteiro pra, né? Então, essas são características interessantes. E a última coisa que eu queria te falar, talentismo é um termo cunhado pelo fundador do Fórum Econômico Mundial de Davos, Klaus Schwab, que ele fala o seguinte: sobra dinheiro no mundo, faltam talentos. A próxima fase do capitalismo se chama talentismo. A gente vai precisar cada vez mais de talentos, principalmente porque as máquinas vão começar a fazer trabalhos muito simples, repetitivos, chatos, trabalhos que na verdade nenhum ser humano precisaria se submeter a fazer. Mas em compensação nós vamos precisar de talentos para fazer as coisas que nenhuma máquina vai conseguir fazer nunca. Ou pelo menos no espaço curto de tempo, né, para a gente não falar nunca. Essa é a ideia dele. E aí reforça aquela tese do talentismo de que a gente precisa ser pessoas que aprendem tudo, não pessoas que sabem tudo. Essa é a grande mudança. Bom, conclusão: a educação precisa refletir a evolução tecnológica, econômica e social. A grande questão é como é que a gente vai fazer isso. Para interessar isso, a gente foi estudar, né? Chama escola. E aí a gente pensou quais seriam as modificações necessárias para propor um modelo novo. E a gente chegou nesse modelo aqui que se chama On Learning. O nome é em inglês de propósito porque o projeto é um projeto global, não é um projeto Brasil. A ideia é, de fato, né, e a gente tem apresentado isso para o mundo inteiro. A primeira grande mudança que tem no On Learning é a seguinte: existe um negócio chamado aprendizagem ao longo da vida, certo? O nome em inglês, Lifelong Learning. Não tem novidade nenhuma. É um conceito da década de 60. Quem teve condições sociais, quem teve uma família que te apoiou, provavelmente falou: tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. Esse tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. Se tivesse alguém sem estudar, você tem que estudar, você tem que estudar mais, tá? Isso era o Lifelong Learning na cabeça deles. Sem ele saber que era aprendizagem ao longo da vida. Meu pai, que é professor, né, sempre foi professor, pô, meu pai tinha uma lousa na cozinha de casa, cara. Ele me ensinava as coisas jantando, né? Depois ele me acordava às 5 da manhã para ler o jornal todo dia, quando eu já estava fazendo graduação. Ou seja, vai aprender, vai aprender, vai aprender, vai aprender, vai aprender. Muito bem. Como é que é o nosso aprendizado ao longo da vida? Ele é estático. Vou fazer graduação. É como se você tivesse um botão on e um botão off. Ligar e desligar. Do modo aprender. E aí quando você vai fazer graduação, você se coloca no modo aprender. Vou aprender. Pum, aperta o botão on. Pergunta para alguém que acabou de acabar a graduação. Falei, quiser estudar agora? Meu, acabei de acabar a graduação, o que eu vou fazer agora? Nada. Não é isso? Vou trabalhar, pô. Como assim que eu vou fazer agora? Graduações são duas alegrias, né? Pô, quando você começa e quando você termina. Não é isso? A segunda é melhor que a primeira. Você acha que a primeira é melhor, né? Mas é quando você termina, ufa, né? Até que enfim. Tem gente que já faz mais tempo, não está lembrando, não é isso? Mas é assim. É. Também não lembro muito bem. Mas o legal é que você vai trabalhar, aí você começa a perceber o seguinte: caramba, acho que vou fazer um curso desse negócio aqui que é legal. Dentro da área que você escolheu trabalhar. Aí você volta para um curso e você aperta on de novo no modo aprender. Quando acaba o curso, você aperta off. Vê o curso, pega a apostila, põe na prateleira ou na gaveta, não é isso? Caso um dia, que nunca vai acontecer, você queira retomar aquele conhecimento, aquele material resiste à primeira arrumação de armário, a segunda arrumação de armário, mas mais no fundo, até que a terceira você cede e joga tudo fora. É assim? 5S. Aí, você resolve fazer uma pós-graduação. On de novo. Acabou a pós-graduação, ó. Ou seja, o nosso lifelong learning, o nosso aprendizado ao longo da vida, ele é estático. Eu ligo e desligo o meu modo de aprender. Como se isso fosse possível. É inerente ao ser humano, a gente aprende o tempo inteiro. Mas o nosso mindset, a nossa cabeça, é uma cabeça de, efetivamente, nos preparar para um processo de aprendizado que na nossa formação, como foi a nossa escola, como foi a forma que a gente aprendeu, era um processo solitário, doloroso,
quase uma punição. Vou estudar. O cara foi condenado a um quarto escuro com uma luz na mesa em que ele senta e ele vai aprender. Puta, coitado, ele tem que estudar hoje. Não vai poder estar aqui com a gente. Porque foi assim, né? Quando você já prova antes de estudar, a gente não é submetido a prova. Tem prova bimestral, tem que estudar. Não posso sair. Era assim. Então, esquece isso. Acabou. Não faz o menor sentido. Qual a ideia? A ideia é que a gente vai apertar o modo aprender e não vai desligar nunca mais. É sempre on. Por isso que o modelo chama como? On learning. Learning é aprender. Aprendizado. Nós vamos aprender como? Para sempre, o tempo inteiro. O problema é que a gente precisa abrir a cabeça para estar um pouco mais aberto e entender que a gente está aprendendo o tempo inteiro. Não só aqui agora, quando você está me ouvindo. Você quer estar aqui me ouvindo. É diferente. Você está fazendo um ato para aprender. Mas quando você está numa reunião, você está aprendendo. Quando você está trabalhando, você está aprendendo. Quando você participou de uma conversa no corredor, no café, e alguém estava falando alguma coisa sobre algum projeto, alguma coisa, você está aprendendo. Quando alguém te falou uma coisa nova que você nunca viu, você está aprendendo. Quando alguém te manda alguma coisa numa rede social, um vídeo pelo WhatsApp, apesar de ter muita besteira, tem muito aprendizado. Tem muito aprendizado lá. Você pode aprender 1 minuto por dia, 5 minutos por dia. Dá para aprender 5 minutos por dia? Claro que dá. Então o aprendizado vai ser muito informal, o aprendizado vai ser muito mais orgânico, ou seja, vai ser muito mais parte da nossa vida, ele vai ser muito mais fracional. Essa é a lógica do On-Learning. Olha um resumo disso. On-Learning é um conceito disruptivo de aprendizagem. Você é o gestor e programador do que aprende. É prática, teoria e tecnologia misturadas de um jeito que faz sentido para você. On-Learning é democrático. Cloud, mobile, redes sociais e até inteligência artificial. Tudo para rentabilizar ao máximo o investimento na carreira. On-Learning é para quem não precisa parar para aprender algo novo. Nem parar de aprender. Esse é um vídeo resumindo o que é On-Learning, sem as linguagens de educação, sem falar de andragogia, sem falar de eutagogia, sem falar de aprendizagem ao longo da vida, sem falar de comunidade de prática, sem falar desse monte de coisa, uma linguagem um pouco mais comum, um vídeo de 30 segundos só para conseguir mostrar um pouco disso. Esses daqui são os 7 pilares do On-Learning. Esses pilares aqui servem para sustentar esse conceito. E no slide anterior você viu que tinha um livro do lado, On-Learning é o nome do livro, eu escrevi aquele livro no final do ano passado, em novembro do ano passado, em fevereiro, março eu fiz uma nova edição do livro, né? É um livro que conta toda a história da educação do homem para o trabalho. É um livro que explica as tecnologias, fala sobre o processo de transformação digital e aí explica o On-Learning. Essa é a ideia. Bom, como é que você começa a pensar isso daqui? Pode começar a pensar daqui, ó. Aprendizagem ao longo da vida e em micromomentos. O primeiro grande ponto é o seguinte: a gente não vai mais aprender em grandes espaços de tempo necessariamente. A gente começa a aprender agora em micromomentos. Eu gostaria que você entendesse micromomentos de duas formas. Primeiro, um curto espaço de tempo. Curto espaço de tempo é: estou tomando café da manhã, estou fazendo uma refeição, estou no trânsito, ou aqueles minutos antes de dormir. Estou aguardando para um compromisso. 3 minutos, 5 minutos é um micromomento. 20 minutos é um micromomento. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, em micromomento, é quando você precisa aprender alguma coisa e aí você pega o seu celular, o seu smartphone, para aprender aquela coisa. Você está indo para uma reunião sobre orçamento. Mas você não entende orçamento. Você nunca participou de uma reunião de orçamento. Você fala assim: caramba, que mal eu fiz para participar dessa reunião de orçamento. É uma matéria legal, orçamento. Não é isso? Contabilidade, todo mundo adora. Será que você não poderia aprender? Você tem a reunião na sexta-feira, hoje é terça. Será que você não poderia aprender em 10, 20 minutos, 15 minutos, 3 minutos por dia? Se preparar minimamente? Claro que poderia. Se você tivesse mais tempo, você poderia fazer um curso completo? Claro que poderia. Ou seja, é diferente. E isso pode ser feito, esse olhar do micromomento, ele é um estado. Tem tudo a ver com como a gente já se comporta com o celular, com o smartphone. Eu estava vindo para cá, eu nunca tinha vindo para cá. O que eu fiz? Micromomento, quero chegar. Peguei o meu smartphone, coloquei num aplicativo de mapa e cheguei. Eu estou falando alguma coisa aqui, você vai querer confirmar o que eu estou falando.
Você pode pegar teu smartphone e falar, micromomento, quero saber. Final de semana está chegando, quer dizer, não está tão chegando assim, mas você pode querer comprar alguma coisa no final de semana, micromomento, quero comprar. Esse micromomento que quer alguma coisa é quando a sua cabeça, de repente, dá um estado e fala, cara, eu preciso resolver esse problema. E será que você não pode resolver um problema de aprendizado? Por que a gente tem que se contentar em saber se a gente poderia se contentar em aprender? Por que eu preciso entrar no Google e digitar lá orçamento e ver o que acontece? Sabe, faz o teste, eu já fiz. Sabe o que vai acontecer? Vai ter um curso de orçamento, vai ter um livro de orçamento, vai ter uma consultoria de orçamento, aí vai vir o Wikipedia. Pô, o Wikipedia é sensacional, cara, mas não dá para aprender orçamento pelo Wikipedia, certo? 3 parágrafos escrevendo o que é orçamento. Ah, legal. Teoricamente está maravilhoso, é uma primeira visão. Eu consegui descobrir o que significa uma eventual sigla, eu consegui descobrir o que se trata. Mas aprendi? Não, aprendi. Claro que não aprendi. Então, essa é a primeira ideia. Aprender em micromomentos. Agora, se você tem um trajeto que você vai percorrer, numa espera, só 10 minutos, só 15 minutos, tem que ser personalizado. Tem que ser para você. Um dos principais elementos da andragogia, ou seja, do ensino adulto, que o adulto só aprende o que ele quer. Só aprende o que ele tem vontade, aquilo que ele vê propósito, vê sentido, aquilo que ele tem uma aplicação prática. Se por alguma razão ele começa a aprender uma coisa e fala, ah, legal, bacana, isso aí não vai servir para nada, o que ele faz? Não é por mal, ele não presta atenção. Isso acontece numa reunião, isso acontece numa reunião de família, isso acontece num evento, isso acontece na sala de aula. Então, se a gente vai aprender em pouco tempo, a gente tem que aprender em pouco tempo alguma coisa que seja útil para a gente. E se você demorar 10 minutos para achar o conteúdo que você quer aprender, acabou. Você no meio do caminho já respondeu um WhatsApp, já olhou uma rede social, já voltou para o e-mail, já acabou. Você já não está mais interessado em aprender. A terceira coisa é que as certificações vão mudar drasticamente. Eu não sei se graduação, pós-graduação, vai mudar nos países da América Latina, que são países mais cartorários. Mas a forma de obtenção dos títulos certamente vão mudar. Certamente as pessoas vão fazer diversos micromomentos, juntar microcertificados, empilhar esses certificados para fazer uma certificação maior. É a certificação como um Lego. Chama Lego Learning. Pego um Lego, pego 2, pego 3, empilho, faço lá o desenho da minha certificação. A que faz sentido para mim. Eu não preciso mais começar um curso de 2 anos, com um currículo fixo, sendo que o mundo muda rapidamente e que talvez em 2 anos eu vou aprender coisas que eu não preciso mais aprender. Lembra, eu não tenho que saber tudo. Eu tenho que aprender coisas. Então um programa de 2 anos tem que me empoderar para aprender cada vez mais coisas. E não me dar elementos que depois podem ser substituídos. Outro item muito importante é o aprendizado em redes sociais, ou o nome em inglês que é bonito, né, que chama crowd learning, que é o aprendizado em multidões. Essa é uma das coisas mais incríveis do mundo e que a gente não está percebendo o que está acontecendo. A gente tem diversos problemas na São Paulo que são resolvidos assim. A gente contratou uma consultoria para resolver um problema e vamos imaginar que ela cobrou 200 mil reais. Sabe o que a gente fez? A gente fez um desafio público. Falou, pago 20 mil reais para quem resolver esse problema. E a gente recebe 50, 70, 150, 300 soluções para problemas diferentes. E a gente só paga a que a gente usar. A escolha melhor, pago. Às vezes a gente nem usa. 10% do valor que uma consultoria tinha cobrado para me dar uma solução da visão de um grupo de pessoas. Esse crowd de multidão está à disposição. O computador mais potente do mundo é o nosso cérebro. Quantos computadores tem nessa sala? Quantos computadores com experiências complementares, com vivências complementares, com formações complementares estão aqui para resolver problemas? Nós vamos ter 8 bilhões de cérebros para resolver problemas. Subutilizados. Com pessoas que resolverão problemas simplesmente pelo desafio de resolver problemas. Por isso, aprender com outras pessoas, a rede social é simplesmente um elemento para juntar essas pessoas. É muito forte. Eu tenho certeza que você pode estar trabalhando em alguma coisa, ou você está vendo alguém perto de você, trabalhando em alguma coisa, eventualmente não conseguindo fazer alguma coisa, e alguém aqui dentro já fez. Ou aqui dentro conseguiria resolver.
Eu tenho certeza absoluta, isso acontece o tempo inteiro. Isso acontece com a gente. Dentro da São Paulo, tentando mudar a cabeça o tempo inteiro, isso acontece com a gente. A gente trabalha num espaço aberto, todo mundo junto. Não tem nenhuma porta entre nenhum funcionário. Uma empresa pequena, a gente tem 200 pessoas trabalhando. Mais 300 professores. Os professores é difícil de se encontrar, né? Porque eles ficam em aula, eles estão por aí. São 15 mil, 14 mil alunos por ano. Essa estrutura, quando a gente trabalha, a gente tem várias lousas espalhadas, a gente anota os problemas. Quero resolver o problema assim, faz uma descrição, escreve à mão na lousa. Quem tem interesse vai escrevendo o nome embaixo. Pedro, José, Maria, tal, vai escrevendo. Um dia essa turma se junta, fala, vamos se encontrar e vamos discutir, vamos. E aí, quem tem experiência nisso? O que você vai fazendo? Isso é muito barato, né? Muito barato fazer isso. Muito barato, muito barato. Outra coisa importante é a inteligência artificial. Vou explicar mais em detalhe mais para frente. Outro ponto é o ROI maior para os alunos. ROI de retorno sobre investimentos. Né? O ROI é a sigla em inglês, né? Return on Investment. Mas aqui é retorno sobre investimento. O que é isso? Se você olhar um número americano, que é um número mais confiável, você vai perceber o seguinte. Retorno. Salários de recém-formados. Investimento. Quanto ele gastou na graduação dele. Retorno igual em 10 anos. Quanto ele gastou na graduação dele? 30% mais caro. Descontar a inflação. O retorno dele é menor. E é verdade. Está todo mundo estudando muito mais, o retorno às vezes é menor. Quem tem filho, se acompanha a educação do filho, né? Filho, meu pai sempre fala, né? Filho é bom, mas dura, né? Porque ele não, né? E aí você vai calcular a educação do filho, educação do filho, educação do filho, educação do filho, cada vez mais que é infinito. É infinito. E o retorno? Não é que não dá retorno, lógico que a educação dá retorno, óbvio, não vai me interpretar mal. Mas é que está tão competitivo que o que você fazia para ser diferencial é para você não ficar para trás. E se você não fizer 2 vezes aquilo, você já ficou. Então, ou seja, precisa ser feito de uma outra forma para os retornos serem maiores. E se é retorno sobre investimento, sabe qual conta a gente tem que mexer? Investimento. A educação tem que ser democratizada. Principalmente num país como o Brasil. Não nós vamos mudar nunca. Porque se você comparar o que é uma escola da família de classe AB para a escola da família de classe D, como é que o cara vai deixar de ser D, pô? Porque ele não tem chance para competir. Tem menos chance. Porque o filho da família B, pô, o cara já está na escola, a escola já é bilíngue, o cara já virou um ninja, né? Porque faz tanta coisa, né? Nada, pedala, rema, esporte com bola, o cara sabe fazer todos, né? Porque a criança sabe fazer tudo. E o cara não consegue ter aula, coitado. Tem uma coisa errada. A gente vai distanciar as classes em termos de educação no mundo se a gente fizer isso. Vai acontecer nos Estados Unidos, vai acontecer na Europa, não vai acontecer na Dinamarca, né? Na Dinamarca não tem problema. Não é isso? São só 5 milhões de pessoas. Então, 5 milhões de pessoas é daqui até a Avenida Paulista, não é isso? Certo? Talvez tenha mais. Então, ou seja, é diferente. Mas o mundo vai passar por um problema grande. E o Brasil tem 210 milhões de pessoas que precisam endereçar a escola. 50 milhões na escola. Hoje. 2 milhões de professores. 2 milhões e 200, por exemplo. Professores de rede pública. Tem que transformar isso. Último item. Apesar do mundo digital, apesar da transformação digital, apesar das tecnologias, apesar de tudo que a gente está vendo, o mundo será híbrido, presencial e digital. Para tudo. Espero que você não tenha precisado ir num pronto-socorro recentemente. Vamos imaginar que você veio ter uma pequena gripe, uma coisa bem simples. Vai mudar. A sua experiência de pronto-socorro vai ser híbrida. Você certamente vai entrar num aplicativo, alguma inteligência artificial vai interagir com você, e aí ele vai dizer para você, não vem para cá. Ou vai para um posto mais simples de atendimento. Ou, cara, sai correndo e entra agora aqui que estou te mandando uma ambulância, está grave o negócio. É isso. Isso vai diminuir brutalmente os custos de atendimento, porque a triagem é feita para o cara que está na melhor e na pior situação, né? Tá legal? Tudo bem com isso aqui? Tudo tranquilo? Isso aqui é teoria, não é?
Teoria, não é? Então tá bom. A gente pegou essa teoria e colocou numa plataforma. Olha como é que é a plataforma. Sampo apresenta LIT, uma plataforma disruptiva de aprendizagem. Com inteligência artificial, o LIT ensina ao aluno, que ensina ao LIT, como ensinar melhor ao aluno. E isso acontece de forma intuitiva e fluida. LIT não é e-learning, apesar de ter e-learning. Não é um app, apesar de ter um app. Não é um curso à distância, mas pode ser onde você quiser. LIT é always on. É curso, é fórum, é coaching, rede social e tutoria. Tudo ao mesmo tempo. LIT é uma plataforma de on-learning por assinatura, com o lastro e a solidez da Sampo, 5 vezes eleita uma das melhores escolas para executivos do mundo. Você é protagonista do seu aprendizado e escolhe o que, quando, onde e como estudar. O programa de MBA da Sampo, ele custa entre 40 e 70 mil reais. Não é pouco dinheiro, certo? Não é pouco dinheiro. A gente tem 3.500 alunos hoje fazendo esse programa. Que pode parecer muito no número absoluto, mas relativizando com o número de brasileiros é irrisório, certo? O LIT, você pode assinar ele por R$ 99 por mês. Você tem acesso a 20 mil horas de conteúdo, 1.500 casos e exercícios resolvidos passo a passo, uma biblioteca com 8 mil livros, e você tem 10 programas de MBAs aqui dentro que você pode fazer as trilhas. Entendeu a mudança? São R$ 99. Quando a gente lançou em 1º de março desse ano, um aluno que tinha pago 50 mil reais à vista num curso de MBA, pediu o dinheiro dele de volta e falou, vou assinar o LIT. O diretor financeiro tremia. Nós vamos quebrar. É isso. É outra forma de fazer as coisas. É isso. A gente acha que é isso que vai acontecer. Agora, e onde entra a inteligência artificial? Vamos lá. Vou começar no começo. O que é inteligência artificial? Inteligência artificial é um nome genérico dado para toda vez que a gente quer dizer que a máquina é inteligente. Bom, começa na década de 60, final da década de 60, vai invadindo, década de 70, 80, até chegar até. Inteligência artificial hoje é o que a gente chama de computação cognitiva. Terceira onda de computação. Tem tabulação de dados, programação de dados e computação cognitiva. A computação cognitiva tem 2 pilares importantes. Primeiro, ela compreende linguagem natural. Segundo, ela trabalha com dados não estruturados. O que é isso? Compreender a linguagem natural significa entender o que está por trás das palavras que você usou. Não as palavras. Vou te dar um exemplo. Entra num buscador e coloca imagens de animais menos de girafa. O que vai acontecer? Girafa de todos os tamanhos, girafa de todas as cores. É girafa até infinito. É 3 páginas de girafa, não é isso? É isso. É, porque é programação. Se falar imagem, animais, girafa. É programado. Fala a palavra-chave e vai juntando. Ah, mas se eu colocar o menos no lugar certo, ele não aparece. É, mas se você colocar o menos no lugar certo, você está programando. Linguagem natural é quando eu capturo a intenção do que você está falando. E não as palavras que você está. E a grande beleza, que numa sala de aula isso acontece todo dia. Quando eu dou aula, e o aluno levanta a mão e me faz uma pergunta, não necessariamente ele me faz a pergunta com as palavras certas. Afinal de contas ele está aprendendo, ainda bem, está no processo de aprendizado dele. Ele me pergunta. Eu repito a pergunta dele, talvez formulando ela da forma melhor, da forma mais correta, para que todos possam entender a pergunta. E obviamente, como a gente tem, nós humanos temos capacidades cognitivas, eu consigo compreender a intenção do que ele está me fazendo naquela pergunta. Ou seja, a computação cognitiva acontece o tempo inteiro no processo de aprendizado. Essa é a vantagem de você conversar hoje, com a tecnologia que existe com um robô, sobre aprendizado. A segunda coisa que é dado não estruturado, dado estruturado é uma planilha Excel. Pensa uma planilha Excel com colunas, linhas, você coloca o número no lugar certo, aí você chega para ele assim, você clica lá, gráfico de pizza, aí ele faz um gráfico de pizza, não é isso? Você colocou todas as planilhas no lugar certo, você já montou o eixo X, eixo Y, já botou o nome em tudo e ele faz para você, é moleza. Hoje, né, fazer isso daí. O problema é quando você não tem o eixo X, o eixo Y, não diz qual dado não é e ele te dá o gráfico. Aí é legal. Então, essa capacidade
de entender coisas que ele não foi programado, quando você faz uma planilha Excel, você está programando. É uma programação simplificada. Essa é a genialidade do Bill Gates. Conseguir que qualquer um de nós consiga fazer uma planilha Excel aprendendo minimamente as fórmulas lá. Olha, se você colocar igual vai acontecer isso, asterisco ou vezes, tal, isso é programando. Você está programando. A ideia é você conseguir fazer as coisas sem programar. Essa é a beleza. E o aprendizado não é... A gente tenta estruturar o aprendizado, né? Começo, meio, fim, livro, capítulo 1, 2, 3. Mas a nossa necessidade de aprender não é mais assim. Eu não quero aprender para talvez um dia usar. Eu quero ser capaz de aprender o que eu preciso para a reunião que eu tenho hoje à tarde. E aí, isso aí não é mais o capítulo 1, 2, 3, está no capítulo 8, o que eu faço? Eu preciso aprender isso agora. Então aprender de forma não estruturada é muito importante. E o computador te dá respostas de coisas que ele não foi programado. Essa é a ideia. Deixa eu te mostrar o que a gente fez em inteligência artificial e a gente já encerra. A primeira coisa que a gente fez, foi criar o Paul. Paul é o nome do nosso assistente de aprendizado, para dar o nome da escola, lógico, né? São Paul, né? O que o Paul faz? O Paul faz três coisas. Primeira coisa, quando você escolhe um curso, vamos pegar o curso de orçamento que a gente imaginou fazer. A primeira coisa que ele faz, o Paul te faz perguntas para conseguir entender o que você sabe sobre orçamento, para detectar o que você não sabe, para escolher dentro do banco de conteúdo, falar, faz isso daqui. E você pode eliminar conteúdos que você já sabe. Não é difícil fazer isso, isso é um assessment de conhecimento. Você pode fazer em papel isso aqui. Onde está a beleza? A capacidade que o povo vai ter de te conhecer. Essa é a beleza. Lembra que o século é o século dos dados? Olha o dado que a gente está gerando. Olha a capacidade. Um dado não estruturado. Ele está estruturando o dado. Segunda coisa que a gente consegue fazer. Dizer como você aprende. Por meio de inteligência artificial, a gente usa a tecnologia da IBM, né? A gente usa o Watson da IBM, que é o nome da tecnologia da inteligência artificial, da plataforma. A gente consegue, por meio dos textos que você produz, dizer qual é a sua personalidade. Com base na sua personalidade, a gente desenvolveu um algoritmo. Com esse algoritmo a gente fala, você deveria aprender lendo, escrevendo, ouvindo. Então qual é a lógica? Como é que a gente aprende? Pelos nossos sentidos, certo? Nossos sentidos são exercitados por verbos. Ler, escrever, ouvir, assistir, discutir. Cada verbo liga e desliga sensores. Se eu só ouvir, eu tenho que me concentrar no que eu estou ouvindo, mas eu continuo enxergando aqui e posso me distrair, não é isso? Então cada pessoa tem uma capacidade. A melhor forma de aprender é quando você combina. Mas por várias formas de aprendizado. O problema é, como é que eu descubro a forma que você aprende melhor? Qual é o primeiro verbo que você tem que ser exposto para você aprender? Para a gente potencializar e fazer com que você aprenda melhor, mais rápido e, lógico, mais barato. É isso a lógica. É isso que o Paul consegue fazer. E a terceira coisa, que é a mais complexa de todas, o Paul foi considerado o primeiro tutor do mundo, o primeiro assistente do mundo, que usa a tecnologia de inteligência artificial IBM Watson para ensinar conteúdo, além de fazer as personalizações que eu já expliquei. É um case global da IBM de educação. O que a gente fez? Nós nos desafiamos a ensinar os conteúdos para o Paul, para que você possa aprender com o Paul. Então a gente começou com contabilidade, que é uma matéria que todo mundo adora. Não é isso que eu falei? É. O que a gente fez com contabilidade? Contabilidade é uma matéria que não foi escolhida à toa, porque ela é uma matéria muito analítica. E por isso ela é muito complexa. Porque ensinar o que é moleza. Ensinar o que é programação. Ensinar relações e análises um pouco mais objetivas, onde está a complexidade. A gente pegou um livrinho de introdução à contabilidade, 15 páginas. E ensinou. Pegou uma amostra de pessoas, colocou na frente, num chat, falou o que você acha. Tá muito bom. Só que para arrancar o muito bom da turma, a gente demorou 3.000 horas de dedicação. Aí viabilizou o projeto. O que a gente fez? Para tudo, começa tudo de novo. E de novo. E de novo. E a gente errou 26 vezes para conseguir, na 27ª, criar um modelo em que a gente consegue pegar um conteúdo que é inteligível para a gente e tornar inteligível para o povo.
Lembra do micromomento? Eu estou indo para uma reunião, eu preciso aprender uma coisa, eu posso tirar meu celular e perguntar, pô, o que é isso? E ele me responder. Essa é a lógica do que a gente está fazendo. Tudo bem? Tá claro? Bom, eu não vou falar sobre viés, nem sobre mudança de emprego, mas só uma curiosidade. Muita gente pergunta, pô, mas inteligência artificial e o professor? Hoje a gente tem um cargo novo da São Paulo. São os professores do povo. São 30 professores full-time, cujo trabalho deles é ensinar o povo. Existe um negócio mágico nesse processo. A gente ensina o povo interage com vocês. Vocês vão começar a ensinar coisas para eles durante a conversa. Isso é processo de retroalimenta. Mas para a gente ter certeza que ele está aprendendo certo, a gente faz a curadoria desse processo. Então, na verdade, para a gente isso daqui está gerando emprego. E é mais ou menos interessante você entender. Quem escreve o livro? O professor. Quem ministra a aula? O professor. E quem é que vai ensinar o seu robô assistente, seu assistente pessoal de aprendizado? O professor. Você não vai poder ter os melhores professores 24/7 à sua disposição para tirar uma dúvida. Mas se os melhores professores, cada um dentro da sua especialidade, conseguir ensinar um pouco, você pode ter o povo 24/7 para tirar dúvidas para vocês. Essa é a grande mudança que vem em termos de educação. Tudo bem? O que vem pela frente? A gente está transformando um Paul, a gente vai lançar no começo do ano que vem, o Paul num aparelho físico. Paul, tipo uma caixa de som. Tipo a Alexia, para quem conhece. Para você poder ter ele na sua mesa de trabalho, na sua área, numa sala de reunião, na sua casa. Para você não, embora você possa pegar o seu celular, entrar no aplicativo, apertar Paul, a gente vai fazer isso de uma forma um pouco mais para você, para as pessoas se acostumarem a usar, porque a gente esquece que tem isso. Eu mesmo esqueço. E uso todo dia. Se você pegar esse aparelho e conectar numa Smart TV, que hoje muita gente tem, a gente vai fazer uma coisa um pouco mais diferente. Você fala assim, pô, eu preciso aprender sobre orçamento. Você deve me perguntar, quanto tempo você tem? Eu tenho 15 minutos. Tá bom. Orçamento é isso, tem isso e tal. Você quer aprender alguma coisa específica dentro do que eu falei? Eu vou falar, eu quero aprender como é que eu faço, sei lá, uma visão de competências e visão de caixa do orçamento. Maravilha. O povo vai olhar todas as aulas de todos os professores, recortar todos os vídeos que todos os professores explicam esse tema, mixar, e vai explodir na tela para mim as explicações desses professores, respeitando a limitação de tempo que eu passei. A gente já fez isso, tá? Já existe. A gente só não está comercializando porque a gente está melhorando o processo, etc. Já existe. Quer saber qual a próxima? Não é para o ano que vem, tá? Entre nós aqui. A próxima é que se você fizer uma pergunta para um professor, ao invés dele explodir na tela, explode um holograma que o professor explica para você. Isso também já existe. A gente já está começando a testar, não está pronto. Não conseguiu fazer 100% ainda. Mas por tempo, essa tecnologia existe. Não é barata. Então não é viável. Mas que a gente vai ver, já vai ter tempo. Muito bem. Para a gente encerrar, últimas palavras. Aí eu respondo algumas perguntas que eu sei que eu já estourei meu tempo. Por que tudo isso? Eu venho de uma família de educadores. O meu pai foi um dos fundadores do IBMEC. Meu pai foi um dos fundadores da FIA, da Escola de Administração, que faz os MBAs da USP. E aí eu aprendi muito com ele por causa de educação. Acabei trabalhando em educação por causa dele. Em 2002 eu assumi a São Paulo. Foi fundada pelo meu pai. Estou desde 2002 implementando o processo todo de educação. Você ter 10, 12, 15 mil alunos por ano é bastante. São mais de 100 mil alunos. É bastante gente. E eu acho que a gente chegou muito longe por causa disso. Mas, terminando uma reunião de planejamento em 2015, em que a gente ia fazer um curso, um mestrado profissionalizante, a gente saiu de lá decepcionado, porque o mestrado profissionalizante tinha 30 vagas e ele ia custar 100 mil reais. E a gente chegou à conclusão seguinte: será que a gente precisa fazer um curso que contribua para 30 pessoas? Não. Principalmente se ela já tivesse 100 mil reais para pagar, porque ela não precisa de ajuda, certo? Ela pode ir para outro lugar resolver o problema dela.
foi quando a gente desistiu de fazer esse tipo de programa. E a gente pensou, não é possível que a gente não consiga trabalhar uma forma para democratizar a educação de qualidade, a aprendizagem de qualidade, de forma como a gente nunca viu. E aí surgiu o projeto da gente conseguir fazer uma plataforma que pudesse ser muito acessível. A gente acha que R$99 é bastante acessível. A gente gostaria até que fosse mais barato. Vai ser. Assim que ela tiver mais gente, ela vai ter muito mais gente. Porque R$99,99 é duro, né? Você faz um aluno 50 mil, 70 mil, você imagina você fazer de R$99,99. Mas com milhares de usuários, quando as pessoas perceberem que elas podem aprender ao longo da vida, e com uma plataforma dessa pode ajudar ela nesse processo, a gente sabe que a nossa jornada vai ser atingida. A gente vai conseguir democratizar o aprendizado de qualidade. A gente acredita que cada pessoa é um fósforo. Você precisa de skylight. O nome lit vem disso. Lit quer dizer aceso, em inglês. O verbo light. Acender o fogo, acender a chama. Tudo bem? Essa é mais ou menos a ideia. Cadê a sua chama? Aquilo que te define. A chama capaz de virar protagonista no meio de qualquer escuridão, simplesmente pelo fato de existir. Claro, toda chama queima, mas nunca da mesma forma. Áurea, rubra, índigo, constante, dançante, mutante. Não importa. Cadê sua chama? É algo que muita gente tem, mas ninguém tem igual a você. Quando está aceso, ela chama, atrai, inspira, guia os demais, nos faz brilhar mais forte. Are you lit? Lit, a plataforma inédita de on-learning da Sampo. Pessoal, obrigado pela atenção. Prazer imenso estar com vocês. Acho que a gente tem tempo para pergunta. Eu estou aberto aí para a gente bater um papo. Tá bom? Obrigado.